Oi, aqui Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas em mais uma aula sobre a sociedade mineradora, tema que faz parte da história do Brasil colônia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a escravidão em Minas Gerais, a escravidão na sociedade mineradora. Vem com a gente! Bom, então vamos começar a nossa aula para analisar as características da escravidão na sociedade mineradora, as características da escravidão no sertão de Minas Gerais. Antes de qualquer coisa, é importante repetir novamente que nós temos aqui em Minas Gerais um dos mais rápidos processos de urbanização da história da colônia brasileira. Tudo em função da corrida do ouro. Uma região de sertão, uma região pouco habitada, uma região de difícil acesso, uma região afastada do litoral, rapidamente vai sofrer um intenso processo de urbanização e ao mesmo tempo, um grande crescimento demográfico. E o que nós teremos em seguida não é somente a exploração do ouro e depois os diamantes. Como eu falei anteriormente, o ouro, a atividade mineradora, precisava de um grande leque de atividades para lhe dar sustentação. Então nós teremos uma grande diversificação da economia. Nós teremos as negras de tabuleiro, que eram as vendedoras ambulantes, tropeirismo, agricultura de subsistência, vendas de secos e molhados, as boticas, enfim, nós teremos um grande número de atividades econômicas, fazendo com que a economia em Minas Gerais continuasse funcionando, mesmo no período de decadência da mineração a partir da segunda metade do século XVIII. Bom, e o que isso tem a ver com a escravidão? Ora, meu amigo, minha amiga, esse ambiente urbano de economia diversificada vai possibilitar maiores possibilidades de mobilidade social, principalmente aos escravos, o grupo mais explorado e o grupo mais frágil nessa relação de dominação estabelecida pelos colonizadores portugueses. Essas possibilidades de mobilidade social farão que, por exemplo, que um indivíduo nascesse escravo, conquistasse a sua liberdade, a sua alforria no decorrer da vida e, posteriormente, continuando trabalhando, adquirindo pecúlia, adquirindo recursos econômicos, vai permitir que esse ex-escravo compre escravos, se transforme em senhor, em proprietário de escravos, invertendo totalmente a pirâmide social. Ele que nasceu na condição de escravo, anos depois, se transforma em uma pessoa livre, proprietária de escravos. Então, essas grandes possibilidades de mobilidade social, elas foram possíveis graças a esse ambiente urbano e de economia diversificada em Minas Gerais. Outra coisa que favoreceu muito esse ambiente foi o predomínio de pequenas e médias posses de escravos. Ao contrário da sociedade açucareira, com a plantation, ou seja, o grande latifúndio, com a monocultura voltada para a exportação, em que o senhor de engenho tinha posses de 100, 200, 300, 400 escravos, isso não existia em Minas Gerais. Aqui nós teremos o predomínio de pequenas e médias posses de escravos, algo que variava entre 3 e 5 escravos. Eram essas as posses, o número das posses que predominavam aqui em Minas Gerais. E essas posses de pequenos escravos vai possibilitar um contato muito mais próximo, um contato muito mais intenso entre o senhor e seus escravos, porque em muitos casos nós tivemos o desenvolvimento de relações de fidelidade, relações de confiança, senhores de escravos que tinham nas mulheres negras as suas amantes e tiveram filhos dentro da senzala, filhos com as escravas, e isso vai alterar completamente a dinâmica das relações sociais que existiam, que serão muito mais flexíveis. Isso não quer dizer que a violência deixou de existir. A violência continua existindo, mas sem sombra de dúvidas, em Minas Gerais nós tivemos um ambiente muito mais flexível devido a essas várias dinâmicas sociais envolvendo os senhores e os seus escravos.
O maior exemplo que eu tenho para dar é o grande número de alforrias que existiu em Minas Gerais em relação à sociedade açucareira. Era comum a figura do escravo de ganho, ou seja, aquele escravo que, depois de trabalhar durante algumas horas para o seu senhor, ganhava o fim do dia ou o restante do dia para desenvolver trabalhos e acumular dinheiro para o seu pecúlio, para a sua poupança. E como eu já falei anteriormente, depois de alguns anos, depois de algumas décadas, esse escravo, ele podia comprar a sua liberdade, comprar a sua alforria, porque isso era permitido na relação com seu escravo. Inclusive, aqui em Minas Gerais, desenvolveu-se um tipo de alforria, uma modalidade de alforria, que ela ainda é pouco conhecida, que ela ainda é pouco comentada. Trata-se da coartação, em que o escravo recebia do seu senhor a carta de corte. A coartação ou a carta de corte, na verdade, era um acordo entre senhor e escravo, em que esse escravo poderia comprar a sua liberdade, comprar a sua alforria de forma parcelada. Ele era uma figura, como eu posso dizer, em transição. Ele não era livre, mas também não era escravo. Ele estava em processo de libertação. E dessa forma, ele ganhava autonomia, autonomia para prestar serviços em lugares, em localidades distantes daquela em que residia o seu senhor, desde que ele voltasse e religiosamente pagasse aquela parcela. E ao fim de algumas parcelas, combinadas com o seu senhor, ele conquistava a sua alforria. Essa modalidade de alforria aqui em Minas Gerais recebeu o nome de coartação. Mas, como eu falei, os acordos aconteciam, mas nem sempre eles eram levados até o fim pelos proprietários. Acontecia em muitas situações de o senhor cancelar o acordo no meio do caminho, cancelar o processo de alforria, cancelar a coartação, cancelar a carta de corte no meio do caminho, depois que o escravo já tinha pagado muitas parcelas e estava prestes a quitar a sua dívida com seu senhor para adquirir a sua alforria. Nesses casos, o escravo, ele supostamente ficava sozinho. Mas vejam o que esse ambiente urbano de Minas Gerais permitiu. Esses escravos, em caso de quebra do acordo, eles recorriam à justiça, que no caso era exercido pelo governador da capitania. Se o escravo fosse alfabetizado, ele mesmo escrevia o seu requerimento. Caso contrário, ele tinha uma grande rede de relacionamentos no ambiente urbano de Minas Gerais, pessoas alfabetizadas, pessoas, por assim dizer, letradas, que poderiam escrever esse requerimento para ele e enviar para a justiça, que era representado pelo governador da capitania. E nesse caso, o governador da capitania instaurava um processo de investigação, enviava diligências de investigação e, caso ficasse comprovado através de entrevistas que se faziam notórias pelos seguintes dizeres da população: olha, é público e notório que existia esse acordo entre o escravo e o seu senhor reconduziu de forma injusta esse escravo para a condição do cativeiro, sem levar em consideração o acordo feito previamente e sem devolver o valor que o escravo havia pago. E nesse caso de comprovação por parte do governador da capitania, o escravo conquistava a sua liberdade na justiça, algo que é pouco comentado. Ou seja, nem somente de fugas para quilombos vivia a escravidão em Minas Gerais, ou a conquista da liberdade em Minas Gerais, melhor dizendo. Foi comum o uso do instrumento da justiça para conquistar a sua liberdade, algo que demonstra a grande capacidade desses escravos de utilizarem o ambiente da justiça em Minas Gerais, que era caracterizado por uma grande pluralidade de referências jurídicas. Como não existia uma referência jurídica única e bem definida, aqui existia o direito romano, o direito canônico, as ordenações filipinas. Nós tínhamos também os direitos costumeiros, que não estavam escritos, eram direitos de costume, que eram amplamente praticados pela população.
e que, apesar de não estarem inscritos, tinham força de lei e eram respeitados pela comunidade. E foi dessa forma, explorando esse ambiente de pluralidade de referências jurídicas, que os escravos conquistaram a sua liberdade na justiça em Minas Gerais. Muitas vezes ocorria desse proprietário de escravos possuir relações de clientelismo com o governador da capitania. E nesse caso, o caminho do escravo ficava travado. E aí você pensa, aí agora nesse momento o escravo não tem para quem recorrer. Mas você está enganado. Os escravos recorriam a um instrumento chamado de instrumento extrajudicial. Eles recorriam à justiça diretamente ao rei em Portugal, enviando cartas e requerimentos para o rei em Portugal. O rei de Portugal lia essas cartas, lia esses requerimentos e de lá ele nomeava comissões de investigação para verificar se o acordo costumeiro que lesava o escravo realmente foi quebrado. E assim muitos escravos conquistaram, melhor dizendo, a sua liberdade na justiça. Esse mecanismo de utilizar a justiça para conquistar a liberdade, escrevendo cartas para o rei em Portugal, ficou tão conhecido entre os escravos que muitos escravos passaram a fraudar esses requerimentos. E nesse caso, era o proprietário de escravo que tinha que acionar a justiça para provar que o escravo estava mentindo e que o requerimento era falso. Então isso demonstra toda uma dinâmica, toda uma diversidade da escravidão em Minas Gerais, que só foi possível devido a esse ambiente urbanizado e de grande diversificação da economia. E para finalizar, vamos falar sobre as mulheres negras. Bom, se na sociedade açucareira nós tínhamos o predomínio da sociedade patriarcal, em que o pai era o chefe da família, aqui em Minas Gerais, nós vamos encontrar várias famílias escravas com uma organização matriarcal, ou seja, é exatamente o contrário. As famílias tinham como seu centro as mulheres. As mulheres eram as chefes da família, eram o sustento, a principal base cultural e de relações de poder dentro da família. Inclusive, as principais atividades econômicas eram exercidas pelas mulheres, que comandavam as suas famílias e cuidavam também de sua preservação, algo completamente diferente daquilo que nós víamos na sociedade açucareira com a família patriarcal liderada pelo senhor de engenho. Enfim, o que eu quis apresentar para vocês é que aqui em Minas Gerais nós tivemos um ambiente muito mais complexo, muito mais heterogêneo, muito mais mestiçado, misturado, em função da grande urbanização, da grande diversificação da economia e a presença dos escravos nessas pequenas e médias posses em um contato intenso com seus proprietários. Isso possibilitou uma grande mobilidade social, trocas culturais. E se o Brasil é hoje um dos países mais mestiços do mundo, isso se deve, em grande parte, a esse ambiente da sociedade mineradora. Estamos falando não apenas da mestiçagem do ponto de vista físico, mas também uma mistura que se faz presente em toda a cultura brasileira. E isso surgiu, isso nasceu, isso se desenvolveu, isso tomou grandes proporções aqui na sociedade mineradora. Finalizamos a nossa aula. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se você quer ajudar a gente, compartilhe essa base de conhecimento do canal Historiação Humanas nas redes sociais. Isso ajuda a gente demais da conta. Um forte abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.